Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, seu programa semanal de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. No episódio dessa semana, nós vamos conhecer a fundo o novo programa de desenvolvimento de lideranças da Electrolux, o programa Manager Electrolux, que lançou o desafio de criar na empresa um novo modelo de liderança que equilibre, que equipare resultados de negócio com foco em pessoas. E o nosso convidado mais do que especial para nos contar esse case é o Clóvis Storani, diretor de RH Latam da empresa. Clóvis, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que você está? Olá, Rodrigo. Olá a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz aí em ter tido, em ter essa oportunidade de falar com vocês. Prazer é todo nosso, Clóvis. Estou muito curioso de conhecer esse projeto de vocês. É um tema atemporal, né? Desenvolver liderança e nivelar a liderança da empresa é um desafio gigantesco. Então, temos muito que conversar aqui hoje, viu? Bastante. Muito bem. Antes de entrar no assunto, tem um convite super especial para fazer para quem acompanha o programa, né? Como alguns de vocês já sabem, no dia 15 de junho aconteceu a edição 2023 do recrutamento de alta performance, o evento anual da The Force Sales Company, que ajuda os profissionais de talent acquisition e também gestores de forma geral que precisam acertar na mosca no recrutamento a melhorar ainda mais a efetividade dos processos de recrutamento e seleção. Então, e para quem perdeu o evento ao vivo, esse ano em especial, a gente vai disponibilizar o conteúdo no formato gravado. Então, o time de marketing da The Force Sales Company disponibilizou um link na descrição. Para quem quiser ver o conteúdo, basta clicar lá que o time manda um e-mail com acesso a esse conteúdo, a versão gravada dele, né? Agora sim, Clóvis, para começar, meu caro, conta um pouquinho melhor sobre você e sobre a Electrolux, para a gente construir um pano de fundo em cima do qual a gente depois aprofunda o case, né? Legal, Rodrigo. Obrigado pelo espaço. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu estou aí me desenvolvendo, eu costumo dizer, né? Porque a gente nunca chega no patamar, né? Pleno nessa área, que é a área de desenvolvimento de liderança e de pessoas, né? Então, atuo nessa área há mais de 22 anos, né? Tem essa carreira aí distribuída em algumas organizações, né, que vai desde companhias de bens de consumo, companhias de especialidades, business to business, né, pharma, e agora, né, na Electrolux, né. A Electrolux é uma organização global, né, que tem sua sede baseada na Suécia. Nós somos líder, né, global em eletrodomésticos, e a gente busca todos os dias transformar a vida para o melhor. E a vida de quem, né? A vida dos nossos consumidores, dos nossos colaboradores e da nossa, obviamente, né, do nosso planeta, né, de toda a nossa sociedade, tá? Aqui a gente trabalha e a gente vive bastante a questão da diversidade, né? Então, isso faz parte do nosso DNA. E o nosso lema, né, é venha como você é. Então, faz parte aí do nosso mantra diário, né, todos os dias. Muito bacana, Clóvis. Olha, a minha vida vocês já mudaram, porque eu tenho todos os equipamentos aqui são da Electrolux na cozinha. Que bom! Tem um forno, cara, que tem um timer ali que você programa o. Eu já salvou minha vida várias vezes quando eu estou correndo no trabalho e preciso fazer um Ah, exercício e jantar cedo para não dormir muito tarde. Eu sempre preparo a janta enquanto eu estou caminhando ou fazendo exercício, porque é extremamente preciso o forno, né? A temperatura, exato. o tempo. Então, já salvou muito minha vida, viu?
Nossa, que bom saber, é isso mesmo. É Maravilha. o poder da inovação na casa do nosso consumidor, né? E é esse mindset, obviamente, que a gente começou, né? E a gente trouxe, né? Também para os nossos líderes, né? Num formato diferenciado de desenvolvimento que eu vou contar aí um pouquinho para vocês. Perfeito, meu caro. É, exatamente nessa linha, né? Ou seja, já entrando no case, conta um pouquinho melhor de onde que surgiu a necessidade de repaginar o programa de liderança da empresa, né? Qual que era a dor ali por trás, ou a necessidade por trás desse upgrade? Legal. Olha, Rodrigo, na verdade, eu acho que não é chovendo molhado, mas eu acho que toda empresa tem um programa de desenvolvimento de liderança, né? Vamos ser bem honestos aqui, né? Mas quantos são efetivamente eficazes, né? Quantos deles prontamente conseguem atingir resultados, né? E o quanto estão atualizados às necessidades desses líderes para realmente atuar de forma ímpar, né? Nas diversas atualizações e situações que a gente tem hoje, né? Econômica, política, né, desafios de negócio, na região que a gente atua, que é a América Latina, que não é fácil, né, e assim por diante. Então, pensando em tudo isso, né, o Manager at Electrolux, ele é um plano geral e global da organização, mas que a gente, enquanto América Latina, decidiu realmente dar uma repaginada, né? Dar um olhar muito mais atualizado, muito mais conectado, né? E qual foi essa conexão, né? Em primeiro lugar, né? Trabalhar num conteúdo onde a gente tivesse muito mais foco na atualidade do líder, né? Então, trabalhar num conteúdo onde eu deixo de falar coisas que na verdade a gente já, de certa forma, conhece, e eu começo a estratificar coisas mais concretas, do tipo a atração e inspiração, que hoje faz parte da responsabilidade de um líder, né? De engajamento, né? De crescimento e de gestão de talentos, né? De reconhecimento e desenvolvimento. Então, são tópicos que você não via tão fortemente, né? No momento de desenvolvimento de liderança assim, né? E que a gente colocou de uma forma muito mais ativa e atualizada, né? Um outro ponto foi o modelo que a gente desenhou, né? Um modelo muito mais atualizado, onde os nossos líderes tiveram uma experiência e não aquela velha sala de aula, né? Onde a gente, provavelmente você, eu, onde a gente foi desenvolvido dessa forma. E que no passado talvez até funcionasse para algumas pessoas, mas que hoje, né, considerando, né, o grupo de pessoas onde a gente, né, os contribuidores individuais que fazem parte da equipe desses líderes, têm desafios e não se conectam mais com isso, né? Então a gente criou esse modelo com muito mais experiência. Então, por exemplo, aqui a gente criou, por exemplo, um passport, né? Um passaporte mesmo, onde cada tópico desse que eu comentei com você fosse um trajeto, fosse uma viagem, né? Para que garantisse essa jornada, né? Porque ser líder é uma jornada, como eu disse no início da entrevista, né? A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre se desenvolvendo. Então é uma jornada. Então como sentir isso na prática, né? Então esse foi a questão do modelo. E por fim, né, o terceiro ponto que eu acho que é bem importante é metodologia, né? Então a gente trabalhou fortemente numa metodologia prática, né? Onde 70%, né, de tudo que foi colocado foi realmente trabalhado no dia a dia desse líder, então não foi livro, né, não foi PowerPoint, né, não foi apresentação, né, foi na prática, né,
a gente trabalhou 20%, né, no que a gente chamou de Learning Group Sessions, ou seja, aqueles grupos de trocas de aprendizados, né, e não treinamento, né, aprendizados, né, e 10% apenas, né, com momentos de troca de conceitos. Aí sim, algo muito mais específico para trazer essa novidade, questões muito mais acuradas e específicas, né? Então, para mim, esses três pilares, eles foram fundamentais para garantir um olhar mais inovador e um olhar muito mais eficaz na liderança, né, perante o contribuidor individual, perante, né, as necessidades do negócio. Sem falar que todo esse conteúdo, ele foi totalmente conectado às, o que a gente chama aqui dentro de missões e que no mercado seriam as estratégias, né? Então, se eu estou falando de um modelo inovador, como você comentou agora, de um forno assertivo que te dá todo, né, te dá toda a segurança e tranquilidade, né, para ter o seu alimento, né, aquecido pontualmente na hora que você quer, eu também preciso transformar isso, né, num produto, né, para os meus líderes, né, nesse mesmo patamar, né? Então, a gente fez todo esse trabalho conectando com esse negócio, porque no final do dia esse líder ele precisa estar pronto para o que a gente diz aqui, né? Ter 50%, né, de olhar de negócio e 50% de olhar de gestão de pessoas de alto nível, tá? Então, seriam basicamente três pilares de alterações, né? Três mudanças estruturais, deixar mais denso o valor gerado, né? Com a grade pedagógica ali, tirando elementos mais óbvios, ou mais institucionais, ou mais dispensáveis, vamos chamar assim, e aglutinando temas mais direcionados aos desafios reais. O segundo que eu anotei aqui é modelo de experiência alinhado à jornada do líder, né? Quer dizer, Exato, você ter uma jornada de pedagógica alinhada com a jornada da dor do líder, né? E o exato, último, a metodologia ativa 70-20-10. Entendi, exato. É entendi isso aí. bem. Bom E, resumo. e aí, Cláudio, você comentou que o último ponto ali que você trouxe é a questão do novo chip. É, é, eu estou usando aqui uma expressão, né, o novo chip, mas seria essa, esse novo conceito de liderança 50-50, ali, né, metade centrada em pessoa, metade centrada em resultado, né? Quer dizer, um novo conceito para o programa, podemos entender assim? Exato, né? É um modelo de liderança que a gente acredita, né, que seja eficaz, né? Então, a gente via no passado, né? A gente ouvia no passado e acho que isso grandes outros colegas, né? Também ouviam em outras empresas, né? Essa pessoa entrega muito resultado, mas ela tem uma questão muito difícil na liderança e no desenvolvimento de times, né? Então a gente quis limpar isso, né? E a Electrolux ela tem esse modelo de liderança muito forte, onde a nossa expectativa de modelo de líder é que ele atenda pelo menos 50%, né? Tendo, né? Sendo um business leader, sendo um líder, né? De negócio, mas que ele tenha os outros 50% também desenvolvido como líder de pessoas, líder de equipes e assim por diante. Muito interessante. Você sabe que em alguns dos últimos episódios a gente falou muito do bem-estar centrismo como uma como uma força muito grande de tendência no RH, uma Sim, vez que agora com os modelos de trabalho remoto
você depende da boa vontade da pessoa para entregar o resultado esperado. E aí, esse racional de foco em pessoas faz muito sentido, me parece, porque ele cria essa condição da pessoa, de fato, se engajar na essência com o projeto e conseguir assumir para ela o resultado, né? Que aquele líder tóxico Exato. talvez funcionasse, não fosse tão degenerativo para o negócio no passado, porque no ambiente do escritório integral, a pessoa acabava diluindo um pouco daquela experiência ruim interagindo com outras áreas, com outros colegas, ou reclamando, eventualmente. Agora, nesse mundo que a gente vive remoto, se a pessoa não tiver engajada com a empresa, ela simplesmente não vai trabalhar, né? Se for pensar, Exa né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente acredita muito, Rodrigo, que o líder ele realmente precisa, né? E esse foi um dos grandes ensinamentos que a pandemia nos trouxe, né? Você precisa realmente conhecer as pessoas que trabalham na sua equipe, né? Então, e conhecer as pessoas que trabalham na sua equipe não significa entender apenas se elas entregam resultados ou não, né, significa como elas estão trabalhando, né? Qual o estado delas, né? E aí eu estou falando de segurança psicológica, estou falando de saúde mental. Então, tudo isso faz parte, né, daquele 50% do desenvolvimento desse líder, né? Então, né, você precisa estar atento, né? Que aqui, né, a gente tem uma coisa muito interessante que são os one-to-ones, que a gente chama, ou one-on-one, enfim, mas que no final do dia o que são? Conversas que importam. Conversas que importam, né? Então, a gente, dentro desse modelo, né, dentro desse conteúdo, né, é, é, que a gente implementou do Manager at Electrolux, a gente estruturou essas conversas que importam para os líderes, né, dando esse direcionamento, né? Então, você ter essas conversas semanais, né, com uma agenda para entender de plano de trabalho, para entender de plano de desenvolvimento, mas também e principalmente, e começar por isso, entender como estão essas pessoas, né? Como elas estão chegando, né? E, e eu costumo dizer que quando você não quer ouvir, é você perguntar se a pessoa está bem ou não. Oi, tudo bem? Né? Literalmente é você não querer saber, né? A pergunta muito boa, né? E a dica que eu já dou aí é como você está hoje, né? A pergunta interessante é essa. Se você está genuinamente interessado em ouvir o que essa pessoa tem a dizer antes e criar aí uma primeira conexão para que ela realmente possa entregar e maximizar o resultado dela, pergunte a ela como ela está hoje, né? Porque hoje ela pode estar diferente, amanhã também e assim por diante, né? Então, conversas que importam. Esse é um tip, né? Uma dica super importante que fez parte também dessa jornada do Manager at Electrolux. Muito interessante, muito interessante. Feita essa contextualização, né, desse equilíbrio necessário entre as duas coisas, eu queria agora, Clóvis, te fazer algumas perguntas orientadas a mergulhar em cada um dos pilares ali que você mencionou, para a gente dar dimensão para quem está nos acompanhando do que foi feito efetivamente em cada uma das três alterações, e aí, com isso, municiar essas pessoas das eventuais melhorias que podem ser feitas nos planos das empresas delas, né? Claro, Então, eu queria começar por esse pilar de densidade maior ali na grade pedagógica, te pedindo para dar alguns exemplos aí do que de algumas coisas que saíram, algumas coisas que entraram. Eu sei que você sim. falou, passando, deu uma pinceladinha rápida ali quando você contextualizou, Uhum. mas eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor
só para ter a dimensão de como fazer esse aumento de densidade da grade, né? Sim, sim. Então, Rodrigo, para você ter uma ideia, né? Antigamente a gente falava muito de como receber o seu novo colaborador no seu novo ambiente de trabalho. Então, é, apresente-o, né? Mostre para ele as principais interfaces e assim por diante, né? E o que tem de novo agora, né? Como eu disse no início, atração e inspiração. O que que significa esse conteúdo de atração e inspiração? A gente começa antes, né? Então, esse líder precisa entender como, né, junto com a nossa equipe de recursos humanos, ser um líder que consegue atrair, né, através da nossa marca empregadora, ou seja, ele precisa ter conhecimento da nossa marca empregadora. Então, esse foi um conteúdo que a gente adicionou, né? Ele precisa efetivamente conhecer a nossa marca empregadora, efetivamente, para que gere essa atração, né? Desde da chegada, por exemplo, dos nossos estagiários, né? É, da chegada dos novos contribuidores individuais, né? Quando a gente faz as relações com as universidades, que a gente tem também uma relação bem forte com elas, né? Então, quem vai fazer isso vão ser os nossos líderes, não é mais o RH, né? Porque eles são, né? Eles que inspiram as pessoas que estão lá estudando, cursando engenharia e têm um sonho de fazer estágio aqui na nossa área de desenvolvimento de produto, por exemplo, é, quem vai dar mais inspiração do que, né, a pessoa, né, o profissional que trabalha, que conhece o produto e trabalha na área, do que a área de recursos humanos, né? Então, a gente preparou esse líder para isso, para inspirar. Então, ele foi, de novo, um passinho à frente para conectar com essa, né, com esse grupo, né, de futuros profissionais ou até de profissionais que a gente quer trazer para a organização, né? O outro ponto foi sobre engajamento, e aí eu estou falando muito para dentro, né? Hoje, né, a gente sabe que cada vez mais a questão de equilíbrio, né, como você comentou agora há pouco, e eu complementei, o equilíbrio de vida pessoal, profissional, etc. e tal, é o que faz a diferença na escolha, por exemplo, né, das empresas, né, perante qualquer nível hierárquico nas organizações. Então, como é que você consegue engajar a sua equipe para que ela se mantenha, né, totalmente conectada às metas, aos desafios e acreditando que ela trabalha numa companhia que prospera, né? Então isso também foi uma coisa nova que a gente trouxe, porque isso antigamente ficava muito no, na campanha que o RH fazia, né? Isso não fazia muita parte do currículo do líder, não, né? Isso ficava muito na o líder ficava muito mais como um juiz, né? E aí passou-se a fazer parte realmente do líder, né? Então ele precisa fazer esse papel de líder engajador, né? A parte de crescimento e da gestão de talentos, estamos aqui para poder oferecer as melhores ferramentas, mas quem vai colocar em prática são os líderes, né? Então, o nosso papel aqui foi como crescer, né? Como mostrar o crescimento na organização. E isso mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Antigamente a gente só enxergava crescimento quando você era promovido, né? E hoje não mais. Hoje você pode ter um crescimento através de uma mudança de escopo, né? De trabalho, você pode movimentar de área, você pode ir para uma outra unidade da companhia, né? Então você abre um leque muito maior. Então o líder ele precisa ser capaz de entender com profundidade isso, né? E a parte, obviamente, de reconhecimento e desenvolvimento, né? Antes você olhava um líder muito voltado ao
a avaliação de performance, né? Então, assim, olha, esse ano você foi bom ou você foi ótimo, né? E esse foi o seu mérito ou o seu bônus, né? E hoje você precisa enxergar um líder que traga muito mais reconhecimento do que foi bom para maximizar o lado muito mais positivo dos nossos profissionais. Então, maximizar o que efetivamente as pessoas são boas para que ele utilize esse lado positivo para desenvolver o que ainda falta, né? Então, ajudar esse profissional a fazer esse crescimento através do que ele tem de bom e não olhar o gap, né? E não ficar só sendo o juiz de um jogo, que era o que acontecia muito no passado, né? Então, essa parte de desenvolvimento, ele precisa entender com profundidade. E a gente trouxe isso de uma forma muito mais colaborativa, com essas trocas que eu contei, né? E palpável, né? Com exemplos concretos. O que efetivamente você precisa desenvolver? Quais são os 3 itens que a gente vai botar foco esse ano, né? Então, e esse acompanhamento acontecendo a cada quarter, né? A cada trimestre, né? E isso também é uma agenda muito, muito forte que a gente colocou aqui. Por quê? Né? Não adianta eu falar de desenvolvimento no começo, no meio e no final do ano, né? A gente tem muito espaço. Não, a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas se sentem mais engajadas, as pessoas se sentem cuidadas, e isso se torna um feedback, né? E assim por diante. Não, genial, Clóvis. Eu gostei muito de todos os pontos que você trouxe, me pareceu extremamente cirúrgico, porque no final do dia é o 20/80 que falta nos programas de liderança, assim. E é curioso porque, dando até uma experiência pessoal aqui, nossa, porque a gente está conterraneamente Uhum, revendo o nosso programa de liderança. E é certo. impressionante como tem coisas que a gente precisa rever no nosso plano de melhoria, de acordo com esses inputs que você deu. Porque você trouxe N pontos aqui que são claramente falhas muito evidentes do nosso processo aqui de treinamento de líderes, por exemplo, mas que é interessante porque é muito difícil mapear isso, né? Então, acho que Uhum, você conseguiu traduzir de uma forma muito interessante como ir da nota 8 para 10, eu diria, sabe? Num programa de aham, liderança. Porque me pareceu exatamente esse upside de sair do bom e para o ótimo, sabe? É, uhum, talvez a conclusão preliminar que eu tire até aqui do nosso episódio é que não é tão difícil chegar no 8. Acho que agora tem uma dificuldade enorme de ir do 8 para o 10, assim, é, porque é, parece, é, parece elementar algumas coisas que você trouxe, mas não costuma estar dentro da enorme maioria dos programas de liderança esses aspectos que você mencionou, né? Impressionante mesmo. é. E Clóvis, agora eu queria aprofundar o pilar 2, que é o modelo de experiência alinhado à jornada da liderança, né? Conta um pouquinho melhor qual Uhum, é esse alinhamento de jornada que foi feito, né? Porque geralmente quando a gente pensa num programa de liderança, ele tem uma vida própria, né? Quer dizer, ele tem uma jornada, um começo, um meio e um fim, e que geralmente a gente quer que o colaborador termine o quanto antes para a gente dar um check na jornada e bater nossa meta. aham, Como que vocês fizeram para realinhar as dores da liderança, e são muitas dores, né, a gente sabe, sim, sim, com o programa? exato. Como foi aqui, Rodrigo? Como está sendo, na verdade? A gente primeiro criou essa jornada pensando em experiência, né? Então, essa coisa de check, a gente percebeu que não funciona mais, né? Então, essa experiência, de forma ilustrativa, como eu disse, a gente teve esse passaporte, né? Como se fosse um passaporte mesmo de uma viagem, né? Aérea, onde ao invés de você conhecer países, você está desenvolvendo tópicos, né? Que são aqueles conteúdos, aquele arcabouço que eu falei agora há pouco,
né? E você recebia o shape, você recebia os carimbos, né? Que você ia para o próximo, né? Que você estava apto, vamos dizer assim, né? Que você tinha o green card para ir para conhecer o próximo país, né? Então, cria-se, assim, uma experiência, né, de conexão com esse líder, né? Além disso, a gente fez, além de ter obviamente, uma plataforma digital, né, questões aí, conteúdos em learnings, tal, ter esse Learning Group Session foi o grande diferencial. Então, essa troca entre líderes provocativa, né, foi a bola da vez, né, através, obviamente, né, através do suporte do RH, mas sendo direcionado pelos líderes, né, e para os líderes, né. Então, isso funcionou super bem. E aí a gente fez um blend, que a gente chamou de blended learning, né, disso tudo. Então a gente pegou, né, esse conteúdo, vamos falar, né, esse e-learning, né, esse conteúdo digital, junto, né, com esse grupo, né, com essas sessões em grupo, tá? Para que eles fossem trabalhando, né, no pré, na pré-sessão e durante a sessão da discussão. Então a gente fez esse blend, tá? Uma coisa que foi super interessante foi o cuidado que nós tivemos lembra que eu disse no início, né, o quão importante diversidade e inclusão é para a Electrolux. Então a gente ficou muito atento às questões de vieses, né? Então, nos momentos dessas discussões de cada conteúdo, né, que eu te comentei aqui para todo mundo, a gente foi fazendo essas conexões com vieses, né, através, né, das próprias falas dos líderes, né, porque no final do dia, né, a gente sabe que isso às vezes vem por questões estruturais, né, por questões parentais e assim por diante. Então também foi algo que naturalmente a gente conseguiu trabalhar e foi um grande diferencial. Então esse modelo acabou se tornando um modelo de sucesso. E por que não terminou, né? Ah, mas o Manager Electrolux teve um fim? Teve. Eles tiveram inclusive uma formatura, tal, simbólica, obviamente, mas não terminou a jornada, porque nesse ano, né, quem completou essa parte da jornada foi para um outro estágio de desenvolvimento, né? Para quê? Para que a gente pudesse mostrar, né, para eles que, olha, essa jornada você fez, né, você participou, você conseguiu, você teve lá os carimbos, né, o seu né, o seu passaporte foi totalmente, né, carimbado. Porém, agora você vem para um outro momento, né, dentro da nossa academia de liderança, né, que são os 3 módulos, por exemplo, que a gente vai trabalhar esse ano, né, que é um outro módulo, né, que depois eu posso contar para vocês num próximo encontro. Por isso, a gente quis focar muito na questão da jornada, Uhum. tá? Interessantíssimo, faz bastante sentido. É, porque é um tema que, da mesma forma que a inteligência emocional, né, a liderança ela é um tema contínuo, né, você pode ter uma involução, né, Exato. se você não cuidar, né. Então, ele não tem um começo, meio e fim, né. Da mesma forma que o Não, desenvolvimento, a maturidade emocional, né, o desenvolvimento emocional não tem um começo, meio e fim. Você pode ter um retrocesso se não cuidar, né. total. É. Então É faz orgânico e circular, né? Então, hoje, né? Antigamente não, antigamente a gente não, check, 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 não, foi feito, já está pronto. Agora não, né? Uhum, perfeito. Muito bem. Agora entrando no último item, que é a metodologia ativa, né, de aprendizado, antes de te perguntar, te perguntar o que toca esse assunto para a gente mergulhar nele,
Eu queria só fazer um convite especial para quem está acompanhando até aqui, não perder o episódio com a Fernanda Centurião, que a gente falou só sobre metodologia ativa. Tá? Foi imperdível, né? A Fernanda é uma dos mais Uhum. especialistas do país no tema, então é um tema apaixonante. Quem não conhece tanto ainda vai sobrevoar aqui, né, Clovis Cocase, mas para quem quiser aprofundar, não deixa de ir nesse episódio. Agora eu não estou com o número dele exatamente na cabeça, Uhum. mas é 100 e alguma coisa ali, né? 110, talvez, e que vale muito a pena. O conteúdo está incrível mesmo. Inclusive, lá a gente faz até um raciocínio sobre a questão do sistema educacional público e privado atual e Legal. como que a gente traz isso para dentro das empresas nos programas de treinamento e as dificuldades que isso traz. Mas, enfim, fecha parênteses aqui. E agora sim, Clóvis, queria te pedir para detalhar um pouquinho como que é estruturada a lógica desses 70, a lógica não, né? A execução do 70-20-10, né? Você já falou ali que 70% é experiência, 20% é grupo, Uhum. 10% é teoria, né? É Uhum. top-down, né? Conta um pouco, detalhe um pouco melhor como que esse 70-20-10 acontece na prática, né? Ou seja, ele começa por onde, enfim, como que é feito a etapa de individual, a etapa de grupo, a etapa teórica, dá um detalhamento aqui para nós. Perfeito. Então vamos começar pela parte maior, né? A gente sabe que e isso provavelmente né, aí no capítulo que você comentou aí, né? Ela deve comentar, ela deve falar sobre isso. A gente sabe que o aprendizado do adulto, na sua grande maioria, ela acontece na prática, né? Ela é muito o que a gente chama on the job, né? O que a gente costuma dizer nas organizações, né? Então, o que a gente fez, né? 70% desse conteúdo que eu comentei lá no primeiro pilar, ele foi construído com ações day by day, né? Com ações práticas, onde esse executivo, onde esse líder, esse gestor, enfim, ele tinha ações no dia a dia, tá? Ele seguia processos e utilizava as ferramentas, tá? As ferramentas, né, disponibilizadas por nós, né? Depois, ele tinha aqueles 20% que era o quê, né? O que a gente chamou aqui do sharing learning from others, ou seja, né, você ter um momento, né, onde você discutia, né, que você se juntava com esse group sessions, né, e você comentava, você realmente, né, trazia para o grupo, né, a sua experiência, né? E tinha dentro desse grupo até benchmarks, insights, né? Para poder também se desenvolver. E dentro desse grupo também, e aí a área que eu faço parte também, né? A gente chamou do Talking with COEs, né? Então, dentro desses grupos, a gente tinha os centros de expertise de desenvolvimento, dentro né, que faz parte dentro do RH, do modelo, né, de RH da Electrolux, onde a gente estava lá também para dar esse apoio estrutural, né, nessas conversas, né, nessas discussões, tá? E depois, nesses 10%, aí sim, ele tinha, né, ou ela tinha, eh, o e-learning formal, vamos dizer assim, né, que era, né, o complemento, que era realmente aquele entendimento mais conceitual, né, onde você realmente tomava nota, onde você conectava com o que está acontecendo na atualidade, né? Então, essa parte de conteúdo, ele sim era um conteúdo mais, também digital, mas um conteúdo muito mais pronto para seu estudo, né? Mas, de novo, na sua menor parte, tá? E aí era aquela parte mais formal, tá? Perfeito, Clóvis. Bem interessante. Ah, agora, antes da gente partir
para a governança do projeto, entender um pouquinho melhor como que vocês estão fazendo a gestão disso. Eu queria Uhum, só te pedir para dar alguns exemplos uhum, de destinos que o líder visita nesse passaporte, né? Quer dizer, alguns temas que são mais alguns temas que vocês exploram, né, como destinos, e dentre esses temas, quais você diria que são os três que você entende que mais geram impacto para gerar esse equilíbrio que vocês buscam, 50-50? uhum, uhum. Bem legal. Olha, um destino super, super importante aí, que gerou muito impacto, foi quando a gente conversou, né? A gente fala conversas aqui, foi quando a gente realmente trouxe, né, para a vida, vamos falar assim, né, a respeito realmente da parte de potencial, né? Então, como a gente consegue entender os potenciais dentro da organização, dentro da Electrolux, né? Então, imagina que você tem um contribuidor individual e eu preciso entender, puxa, qual o nível de potencial, né, até onde pode chegar esse meu contribuidor individual. Então, esse, essa viagem, né, essa jornada, essa parte da jornada foi muito impactante, né? A parte de remuneração, né, e aí eu estou falando de compensation como um todo, também foi super impactante, né, porque a gente costuma dizer que compensation não pode ser uma caixa preta, né, não pode, né, e na maioria das vezes o líder não se conecta com isso, né, ele volta a ser contribuidor individual, né, ele pensa muito mais no dele, e ele precisa entender realmente o impacto disso dentro da grade de time que ele tem, porque muitas vezes ele tem até líderes também na estrutura, né? E líderes com níveis totalmente diferentes, então, né? Ele precisa entender o impacto disso, né? Da mudança, etc., né? Então esse foi também um outro tema que gerou bastante impacto, né? Nessas discussões, tá? E também, né, quando nós colocamos em prática, né, a jornada a respeito de carreira, né, porque também vinha um viés muito ainda mais tradicional, né, do líder, onde, não, mas na minha área não tem mais onde crescer, né? Como é que eu vou engajar um contribuidor individual ou alguém do meu time que olha para cima e só tem uma posição? Puxa, mas quem disse que ele precisa necessariamente ficar na sua posição, né? A gente tem a oportunidade de job rotation. Ele pode ir para uma outra área, ele pode ir para uma outra região, ele pode ir para outro cluster. Olha como isso pode funcionar aqui dentro, né? Então foi também de grande impacto porque o preparou, né, para dar clareza de carreira para essa equipe, né, no qual ele lidera, e para ele próprio, né, porque ele também, né, como um indivíduo, né, precisa entender que a organização é muito mais ampla do que a estrutura da qual ele faz parte, né. Então eu destacaria esses três, assim, de grande impacto e que reverberaram bastante. Muito interessante, Clóvis. Agora, indo para as perguntas finais, acho que um dos maiores desafios que nós temos, né, em TID, como pessoas de RH, é sair do checklist para o Uhum, value list, né? Quer dizer, exato. não sair do treinamento feito para o valor gerado, o impacto gerado com o treinamento, que é exatamente o ponto que você mencionou lá no começo, que é essa mudança de mindset que vocês propuseram com o projeto, né? Como que vocês têm feito para medir os resultados efetivos Uhum, desse programa, uhum. saindo da visão checklist para a visão, né, velho, incremento de valor, né? Exato. Essa é uma excelente pergunta, Rodrigo, porque também foi uma mudança
que nós fizemos aqui. Obviamente, nós tínhamos antigamente aquele velho, aquela velha avaliação, né, e assim por diante. Mas que no final do dia não significava que aquilo tinha sido, né, efetivamente, né, usufruído ou colocado em prática, né? Então, como a gente vem fazendo esse acompanhamento? Porque também isso é contínuo, tá? Através dos planos de desenvolvimento. Então, o PDI, o IDP, né, enfim, ele precisa retratar esses pontos, tá? Então, se o líder realmente conseguiu sugar, se ele conseguiu realmente, né, internalizar o Manager at Electrolux, provavelmente ele tem um PDI muito bem feito e ele conseguiu, né, conseguiu apoiar um PDI muito bem estruturado da equipe dele. E é isso que a gente vem acompanhando nas reuniões o que a gente chama aqui de quarterly meetings de desenvolvimento, que são as reuniões trimestrais de desenvolvimento. É na prática, é na Então, prática. se eu entendi bem, seria a evolução da avaliação individual do líder por parte dos colaboradores do seu time. Exato, exato. Mas dentro do plano de desenvolvimento, dentro Ah, tá. do próprio plano de desenvolvimento, tá? Um outro indicador para a gente que também é bem importante aqui é, é a nossa Employee Voice, né? Que é a nossa pesquisa de engajamento, né? A gente costuma acompanhar a evolução, né, dessa área, né, anualmente. Então, a gente vincula também isso, né? Então, a gente consegue enxergar, puxa, conseguimos crescer a questão, temos questões a respeito do líder, né? Do líder dessa área, né? Então, conseguimos crescer ou não, né? Qual a mensagem que a área está dando para esse líder ou não? Também é um outro indicador super poderoso que a gente tem aqui e que anualmente nos alimenta para entender se realmente a gente vem sendo eficaz ou não. E, para finalizar, detalhe um pouco da evolução vista pós-implantação desse projeto, quer dizer, quais foram os resultados incrementados nesses parâmetros, né, que você trouxe, Cláudio? Uhum. Além de qualitativos, né, de feedbacks e obviamente, de mudanças de postura, tal, que isso a gente acompanha no dia a dia, né, e nos feedbacks, né, que a gente recebe das equipes, o quantitativo disso, né, vem sendo um maior engajamento das nossas pessoas, o nosso índice de turnover absurdamente baixo, né? Isso está sendo muito impactful, né? Muito impactante, né? Também e, né? Bem importante frisar as nossas movimentações e promoções internas, né? Hoje nós somos uma organização dentro, né? Dentro do grupo Electrolux, né? América Latina que mais vem promovendo pessoas internamente, porque elas estão mais bem preparadas. Então, isso vem mostrando que está tendo resultado e o resultado está sendo positivo. Muito bacana, Clóvis. Olha, super interessante aqui o case. Gostei muito da nossa conversa. Antes de encerrar, queria te devolver a palavra aqui para você fazer o fechamento desse tema. Eu costumo fazer isso porque quando eu estou do lado de lá, nos últimos segundos sempre me vem alguma coisa que eu lembrei, que eu acabei não Uhum. esquecendo de falar. Então, eu gosto de passar a bola para o convidado fazer o fechamento aqui do episódio. Legal. Obrigado, Rodrigo. Bom, aí, para fechar, acho que aí vai uma mensagem para os meus colegas de RH e também para quem está ouvindo e é líder, né, de equipes. Esqueçam as salas de aula e os treinamentos formais. As pessoas não estão mais conectadas com isso. Elas estão conectadas a nosso modelo
que a gente entrega todos os dias, desde quando a gente chega no escritório ou liga essa câmera, né? Dependendo da forma que você tem de trabalho, e se mostra e se porta como um líder, né? Então, se conecte mais ao seu modelo de liderança e busque esse auto, né? Esse autodesenvolvimento através da conexão genuína com a sua equipe, tá? Mostrando as suas vulnerabilidades, né? E menos com o mecanismo básico de endereçar a sua equipe para um treinamento ou para um workshop, tá bom? Vamos ser mais pessoas, mais gente, né? E menos mecânicos, ok? Muito Obrigado. legal. Nós que agradecemos, um prazer te receber aqui. E por hoje é isso. Muito obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço para você, Clóvis, e até lá. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.